Continuando nossa discussão sobre a previdência complementar no setor público brasileiro, vamos rever alguns conceitos apresentados nas exposições anteriores. Conforme já asseverado, temos no Brasil 3 regimes de previdência: o regime geral, para os trabalhadores do setor privado e para os trabalhadores seletistas; o regime próprio para o servidor do setor público, incluindo a União, estados e municípios; e a previdência complementar para o setor privado e agora também para o setor público. Cumpre destacar que existem servidores públicos na maioria dos municípios brasileiros que estão vinculados ao regime geral de previdência. Há muitos municípios no Brasil, cerca de 3.000 aproximadamente, onde o salário dos servidores é menor que o teto do regime geral. Por isso, nesses entes municipais não existe o regime próprio, o RPPS. Aqui os 3 regimes de previdência no Brasil: o regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada, os regimes próprios dos servidores das 3 esferas de governo e a previdência complementar. No regime geral, em 2019, havia cerca de 37 milhões de aposentados e o regime apresentava um déficit de 180 bilhões de reais. Já o regime próprio dos servidores públicos apresentava um déficit de 210 bilhões ao final de 2019 e o atendimento de 4,5 milhões de aposentadorias no setor público. Já a previdência complementar, pela sua concepção, ela não é deficitária, não pode ser deficitária. Diferente de outros tipos de entidades que atuam junto ao setor público, as fundações de previdência complementar dos servidores, criadas a partir da Emenda Constitucional número 20 de 1998 e ampliadas a partir da edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, possuem um processo de controle um pouco mais rígido nas suas atividades. Em primeiro lugar, os conselhos das entidades criadas para gerir recursos para aposentadoria no setor público deverão ter representação de servidores, com igual poder de decisão dos representantes patronais de todos os poderes. Além disso, as contas de depósitos são individualizadas para cada servidor, que ocorre no regime de contribuição definida. As fundações de previdência de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro, por exemplo, desenvolveram aplicativos para que o servidor acompanhe seu saldo na previdência complementar, os depósitos realizados mensalmente, juntamente os rendimentos, a parte patronal depositada e tudo mais. É como se fosse uma conta de fundo de garantia, onde podemos acompanhar a evolução dos valores que um dia iremos sacar. Como regra, o servidor que entrar no setor público após a vigência da previdência complementar, automaticamente ele será inscrito no novo regime. Então, ele vai ter que buscar o setor de pessoal, a área competente do Estado ou município, para pedir o seu desligamento da previdência complementar. Continuando na previdência complementar, ele terá 2 aposentadorias: aquela garantida pelo Estado, dentro do teto do regime geral, e aquilo que for guardado para a aposentadoria junto à previdência complementar. É claro que as aplicações feitas pelas fundações de previdência complementar no mercado incluem todo o estoque dos valores administrados pela entidade. Isso permite um rendimento maior e um custo administrativo reduzido junto ao setor financeiro. Mas essas aplicações somente ocorrerão se os conselhos das fundações, compostos por servidores, aprovarem as propostas apresentadas pela administração da entidade. Conforme já falado aqui, nas nossas apresentações, a participação na previdência complementar é facultativa, não obrigatória. Se o servidor não confiar na empresa que irá gerir seus recursos para aposentadoria, ele poderá permanecer no setor público, mas com a garantia do teto do regime geral apenas, conforme ocorre com a maioria dos trabalhadores brasileiros. Vamos ver na prática as 2 situações: a de um servidor que aderiu à previdência complementar e a situação de um servidor que preferiu fazer a gestão de seus próprios recursos para a aposentadoria. Se não houvesse a reforma da Previdência, permanecer no setor público na situação anterior, ou seja, em regime de repartição, haveria a possibilidade do servidor João, cumpridos os requisitos legais de idade e tempo de contribuição, se aposentar com seu salário próximo àquele recebido na atividade. Mas o servidor João entrou no setor público após novembro de 2019 e foi incluído automaticamente no regime de previdência complementar. Como não recebeu informações suficientes para uma tomada de decisão,
resolveu solicitar o desligamento da Previdência Complementar junto ao setor de recursos humanos. Nesse caso, o salário líquido do servidor irá aumentar um pouco, considerando que o desconto para a Previdência será sobre o teto regime geral, não sobre o salário total. Por outro lado, quando aposentar, os rendimentos do servidor João serão reduzidos em aproximadamente 50% em relação àquilo que ele recebia na ativa. Quanto maior o salário do servidor, maior será essa diferença percentual. Nesse outro caso, o ente público, onde o servidor João foi admitido, oferecia aos novos servidores um programa de educação financeira e previdenciária, que permitiu uma tomada de decisão mais consciente. Decidindo continuar inscrito na Previdência Complementar, ele foi informado que iria pagar um pouco mais para a Previdência, em relação aos colegas que decidiram cancelar a entrada no novo regime. No entanto, os rendimentos previstos para a aposentadoria corresponderão a cerca de 95% do salário da ativa, conforme simulações feitas pelo Departamento de Recursos Humanos. Como conclusão, a decisão entre permanecer ou não na Previdência Complementar é uma decisão pessoal. Envolve uma análise intertemporal entre o consumo no presente e o consumo no futuro. Naqueles salários maiores, o ganho líquido presente será muito maior para quem sair do regime, do que no caso da opção pelo desconto complementar para garantir uma aposentadoria próxima aos rendimentos da atividade. O importante é que o servidor tenha todas as informações disponíveis para uma melhor tomada de decisão. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 determina que, a partir de novembro de 2021, todos os entes públicos que possuem regime próprio de previdência instituam o regime de previdência complementar para os seus servidores. Já a Previc, por meio da Instrução número 11, de 10 de setembro de 2014, estabelece que os programas e as ações de educação financeira e previdenciária, executados pelas entidades de previdência complementar, serão objeto de acompanhamento pela fiscalização, incluídos como critérios afirmativos no Programa Anual de Fiscalização, o PAF, da Previc. Isso significa que a educação financeira e previdenciária passa a ser obrigatória junto ao regime de previdência complementar do Brasil, sendo objeto de fiscalização especial. E o não cumprimento das regras estabelecidas nos normativos da Previc importará em multa para a entidade e apuração de responsabilidade dos dirigentes, por força do Decreto 4.942, de dezembro de 2013. O que se observa na atualidade, em nossa opinião, é ainda uma falta de preocupação do setor público estadual e municipal em relação a essas regras. Na verdade, o que se verifica é a desinformação, tanto para os servidores que irão prestar concursos públicos, quanto para os órgãos responsáveis pela gestão de recursos humanos. O regime de previdência complementar do setor público é algo novo. Por isso é tão importante um programa de educação previdenciária e financeira como este que elaboramos e estamos colocando à disposição da administração pública estadual e municipal. Começaremos nossa exposição apresentando as características que devem estar presentes nos programas de educação previdenciária e financeira, que deverão ser utilizados pelos entes públicos nacionais sob a supervisão da Previc. A Previc irá solicitar às entidades de previdência informações em relação aos programas de educação previdenciária e financeira. São questões básicas como a descrição do programa, o público a ser atendido, as metas, o detalhamento de cada ação. Além disso, e aqui está a parte mais importante, em nossa opinião, a Previc vai solicitar aos administradores das fundações de previdência complementar um cronograma das ações de cada programa, juntamente da metodologia de monitoramento e avaliação. Ou seja, a Previc está preocupada com a efetividade dos programas de educação previdenciária e financeira. Em uma próxima discussão, iremos apresentar as principais características de um programa de educação financeira e previdenciária na prática. Vamos tratar daquelas informações que são importantes para que o servidor decida se vai continuar no novo regime ou se vai solicitar seu desligamento. Além disso, vamos tratar dos institutos como a portabilidade, do diferimento e daquelas situações onde o servidor resolve sair do setor público. O nosso livro Gestão Pública
traz uma discussão mais ampla a respeito da Previdência Social no Brasil.